Fala, atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar do empate entre Atlético Paranaense e Fluminense em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações de cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 2, Fluminense 2, em partida disputada na Liga Arena, a partir das 18 horas e 30 minutos deste domingo, dia 27 de agosto, e em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. E um furacão que foi a campo, escalado pelo técnico interino Wesley Carvalho, com Léo Link no gol, substituindo o Bento, que sentiu no treinamento de ontem. Matson na lateral direita, Kaká e Thiago Heleno formando dupla de zagueiros, Vinícius Cauê na lateral esquerda, Eric, Arturo Vidal e Vitor Bueno formando o trio de meio-campistas, com Agustin Canóbio, Vitor Roque e Tomás Coelho. E, pelo menos foi assim, lógico, que o Atlético apresentou a sua escalação aos torcedores nas redes sociais. Dentro de campo, por outro lado, o que a gente viu foi a repetição da estrutura que já vem se consolidando desde que o Wesley Carvalho assumiu o comando da equipe, o 3-4-1-2, com o Vinícius Cauê em zagueiro convertido, assim como acontece quando o Lucas Esquivel não está disponível, né, o que não aconteceu hoje. À frente do trio de zagueiros formado por Kaká, Thiago Heleno e Vinícius Cauê, a gente teve Matson na ala direita, Tomás Coelho na ala esquerda, Eric e Arturo Vidal como dupla de volantes, Vitor Bueno mais à frente como uma espécie de enganche, né, como meio atacante, se aproximando de uma dupla formada em um primeiro momento por Vitor Roque e Agustin Canóbio. E nos primeiros minutos, eu não vou mentir para vocês não, o Atlético teve muita dificuldade para ficar com a bola, especialmente para vencer a pressão alta exercida pelo time do Fluminense, o time comandado pelo Fernando Diniz, que já era esperada em uma dificuldade que acabou, lógico, sendo agravada pela ausência do Fernandinho, que dentro desse elenco do Atlético, que conta com alguns excelentes jogadores, ainda assim é o principal jogador capaz de trabalhar a bola sob pressão e conseguir dar alguma destinação para a saída de bola mesmo nessas condições. A gente esperava isso muito hoje, num jogo como hoje, de um Arturo Vidal que foi recuado da função de meio atacante ou de homem de chegada no meio de campo para atuar mais perto do Eric, e o Vidal não foi mal, tá? Até em termos de precisão de passe, ele teve um número bastante respeitável. Para não dizer que eu estou inventando, vamos pegar aqui, o Vidal acertou 16 de 19 passes, pouquíssimos erros. Diferentemente de um Eric, por exemplo, que já errou bastante hoje, não teve uma atuação tão boa com a bola. Os principais válvulas de escape do Atlético, no jogo todo, mas lógico, principalmente nesses primeiros 30 minutos, foram o Agustin Canóbio, que foi bastante preciso com a bola, e o Arturo Vidal. E o Vidal ainda se exercendo um papel muito importante no momento da marcação, muito intenso defensivamente, se envolvendo em diversos duelos, e da mesma maneira, a gente teve um Coelho na primeira etapa, ou nessa primeira meia hora de jogo, e já vou explicar por que eu estou separando, embora vocês já imaginam. A gente teve um Coelho participativo, mas pouco preciso com a bola, o que pode ter sido agravado, logicamente, pela inferioridade numérica em que o Atlético acabou jogando a partir de um determinado momento, mas bastante participativo, envolvido em diversos duelos defensivos, e que depois acabou ainda sendo decisivo, né, com o passe para que o Roque desse números finais ao placar na segunda etapa. Então, um Coelho que pode não ter sido brilhante hoje, mas que foi importante na função que exerceu. E outro que foi extremamente importante foi o Canóbio, que além de todo o seu papel com a bola, mais uma vez, conforme a gente espera dele, foi muito intenso com e sem a bola, se envolveu em diversas disputas, recuperou bolas, foi importante também no momento das transições, quando elas existiram, e junto com o Vitor Roque foi quem mais participou de disputas físicas, o Roque em outro contexto, sempre brigando pelos lançamentos longos que o Atlético acabou sendo forçado a fazer, em um primeiro momento pela pressão exercida pelo Fluminense, e em um segundo momento de forma ainda mais agravada pelo fato de que o Atlético ficou em inferioridade numérica em relação ao adversário, né? Então, o Atlético tentou 73 passes longos hoje, que é um número altíssimo. E aí a gente chega num momento derradeiro, né? O Atlético, por mais que não
tivesse muita familiaridade com a bola, não estivesse trabalhando bem a bola naqueles primeiros minutos, conseguiu com o Kaká, em uma falha defensiva do Fluminense, abrir o placar. Então tinha vantagem, e aí vem um lance que eu considero determinante para o desenrolar da partida, que é a expulsão do Vinícius Cauê. O que eu penso desse lance? E aí eu já vou, provavelmente, arrumar minha primeira polêmica. A primeira coisa que vocês precisam saber, para quem está chegando agora, para quem me acompanha um pouco mais de tempo já deve ter percebido, é que eu raramente falo de arbitragem aqui como um elemento determinante para uma partida. Se nesses 100 e tantos vídeos falei 2 ou 3 vezes, foram muitas. Mas nesse jogo de hoje, quando o Vinícius Cauê foi expulso não gosto de passar informação imprecisa, 22 minutos de jogo, o VAR e o árbitro, né, no caso aí o Rafael Claus, árbitro de São Paulo, acompanhado do Emerson de Almeida Ferreira, mineiro, acabaram condicionando todo o desenrolar do jogo. Porque, a meu ver, e eu respeito quem pensa de maneira diferente, o movimento do Vinícius Cauê não é um movimento de agressão. Não há ali intencionalidade. É um movimento natural de salto e esse movimento de abrir o braço quando ele vai cair não é uma cotovelada, é uma forma de tentar se proteger de um encontro que ele já tinha percebido que aconteceria com um jogador adversário. E mesmo assim, um contato bastante... não digo fraco, porque lógico que não é esse o caso, mas não forte o suficiente para gerar o que a gente chamaria de uma conduta violenta. Então, a meu ver, um contato casual e um lance bastante interpretativo. Tanto é que entre atleticanos mesmo, a gente tem gente que entendeu que a expulsão do Cauê foi correta e gente que, como eu, entendeu que houve ali um grande exagero. E aí vale a gente falar de algumas coisas, tá? Primeiro, a intervenção do VAR nesse lance. O VAR, segundo o protocolo, e é um protocolo que está disponível dentro do manual de regras do jogo, na página da Comissão de Arbitragem da CBF, para quem quiser consultar, ele deve intervir em lances de erro claro e manifesto e incidente grave despercebido. Aqui a gente não tem, nesse lance do Vinícius Cauê, um erro claro e manifesto. É um lance interpretativo, conforme a gente já conversou. Tem gente que acha que foi uma agressão, e aí, logicamente, resultaria em expulsão. Tem gente que acha que não, e aí o cartão amarelo seria, a meu ver, a forma mais adequada de punição naquele contexto. E também não foi um incidente grave despercebido. O Klaus viu o que aconteceu, tanto viu que marcou a falta e aplicou o cartão amarelo. O cartão amarelo que, nesse caso, certamente foi por entender que o Cauê cometeu uma infração, uma falta, entrando de forma temerária. E aí, lógico, a punição correspondente é um cartão amarelo. Para que fosse um cartão vermelho, a meu ver, a gente teria que ter de duas uma. Ou um jogo brusco grave, que é o uso excessivo da força, que, ao meu ver, não existe. Não existe ali uma cotovelada fortíssima que justificasse, pelo exagero do contato, um cartão vermelho. E também não existe uma conduta violenta que exigiria intencionalidade, o Cauê querer agredir o adversário. Então, a meu ver, repito, a arbitragem erra, condicionando todo o desenrolar da partida, porque o Atlético passa a ter um a menos aos 22 minutos do primeiro tempo, contra uma equipe que já procura, ao natural, ter superioridade em todas as faixas do campo para poder construir com a bola no pé desde o campo de defesa, e acaba sendo... Então, vamos lá, precisei fazer uma interrupção porque meu filho começou a chorar. Então, o Atlético acabou sendo dominado por um Fluminense que, em condições normais, já procura ter superioridades numéricas em todos os setores do campo para trabalhar sempre com a bola, e que, quando em vantagem numérica num contexto global, né, 11 contra 10 nesse jogo de hoje, acaba tendo essa sua tarefa facilitada. Eu não acho que a gente tem aí muito o que criticar, porque fica difícil você analisar o que o Atlético apresentou em campo a partir do momento que a equipe passa mais de 70 minutos, considerando os acréscimos, talvez mais de 80, com um jogador a menos em relação a um adversário. Mas se eu tivesse que analisar de positivamente, a gente encontrou um Léo Link muito bem, um Kaká mais uma vez muito bem, tá? Mostrando aí que está chegando de repente para assumir essa titularidade, que era o que a torcida esperava de um zagueiro que fosse contratado pela diretoria do Atlético, e um Léo Link que foi decisivo, né? Fez várias defesas importantes, algumas cara a cara com os jogadores do Fluminense, não teve nenhuma culpa nos gols que sofreu, né? O Atlético acabou sofrendo os gols de empate e da virada antes de marcar o seu gol de empate, dar números finais ao placar.
E negativamente, achei que o Wesley poderia ter mexido diferente no momento em que o Atlético perde o Vinícius Cauê de maneira equivocada, repito, escolhendo entre Cauê, Coelho e Canóbio um jogador para fazer essa função de ponta-ala. Eu acho que os dois em campo, com um jogador a menos, acabam se tornando um pouco redundantes nos papéis que exercem. E acho que, por mais surpreendente que seja, o Coelho tem se adaptado melhor àquela função de ponta-ala, né? De um jogador que apoia aberto e depois recua para fechar uma linha de 5 zagueiros quando o time está na defesa. Então talvez eu tivesse sacado o Canóbio e não o Vitor Bueno, para que o Atlético tivesse mais uma opção de ficar com a bola no campo de ataque e tentar assim arrefecer um pouco a pressão do Fluminense, que foi de fato muito intensa. E acho que a gente pode criticar sim, e ao meu ver deve criticar, o fato de que mais uma vez o Atlético morre, né, chega ao final do jogo com substituições por fazer. A gente termina aí com quatro substituições feitas, a última delas depois dos 90 minutos, né, já nos acréscimos do segundo tempo. Então o Wesley realmente demorou muito para colocar sangue novo no time, poderia ter aumentado a condição física da nossa equipe para tentar suportar mais e melhor essa função, essa pressão que era esperada do Fluminense, e não fez isso. Então acho que nesse sentido ele merece sim críticas, e acho que um último elogio necessário é o do Coelho, que no último lance, né, no lance do último gol da partida, teve toda a calma para dominar a bola, observar a área do Fluminense e encontrar o Vitor Roque em condições de fazer o gol de empate do Atlético e dar números finais ao placar. Coelho, como eu mencionei num texto na Furacão.com, publicado no dia de ontem, tem melhorado nessas últimas partidas. Eu acho que o período de adaptação dele pode ter sido um pouco mais longo, e eu espero que aos poucos ele comece a entregar um rendimento no Atlético mais próximo daquilo que a gente viu no Bragantino. Então, infelizmente, gente, quando a arbitragem assume um papel de protagonista, fica difícil a gente fazer uma análise aí mais complexa ou mais aprofundada. O que a gente tem a lamentar a atuação do Klaus, né? Lamentar que o Atlético não tenha aproveitado essa partida em casa para somar 3 pontos, entrar no G4 como a gente gostaria, e torcer para que no próximo final de semana, diante do Fluminense, diante do Atlético Mineiro, do Filipão, o Atlético tenha uma arbitragem mais imparcial ou mais correta nas suas decisões para poder competir melhor dentro da sua casa. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.